Lírio Ferreira é um dos responsáveis pela retomada do cinema pernambucano dos anos 90. Graças ao seu filme Baile Perfumado, que o cinema daquela região se filmou no cenário nacional e internacional. Seus trabalhos revelam um cangaço, sem glamour, sem romantismo e contaminado pela cultura de massa. Seu outro filme, Árido Movie, tem um roteiro engenhoso que convida o público a montar um grande quebra-cabeça. Esse trabalho ganhou vários prêmios no Brasil e no exterior. Lírio Ferreira é o nosso convidado de hoje, no Sala de Cinema. Lírio Ferreira, obrigado pela sua presença aqui no nosso Sala de Cinema. E também aos nossos convidados, o Gregório Bassic, cineasta, o Júnior Barreto, músico, a produtora Fernanda de Capua, o jornalista da revista Contracampo, Sérgio Alpendre. Você é da geração dos anos 80, início dos 90, que realizaram bastante curtas no Recife. Que geração é essa? Olha, Miguel, os anos 80, na verdade, na história mesmo dessas coisas de cume na cultura brasileira, assim, é um ano que tem um hiato muito grande, né? E por coincidência da vida, foi exatamente o ano em que eu me formei. Assim, foi o ano que eu entrei na universidade, foi o ano que eu comecei a conviver com pessoas que influenciaram muito enfim, no que eu vinha fazer depois. Mas foi uma década muito interessante para mim. Foi uma década que eu fiz, era uma transição exatamente como que eu deixei de ser esportista para trabalhar com cinema, quando eu me decidi o que eu queria fazer na minha vida. Como que surge o cinema, então, nesse período? Pernambuco, naquela época, não existia faculdade de cinema, né? E a gente acabou optando por fazer jornalismo. E na Universidade Federal de Pernambuco existia um núcleo muito forte que essas pessoas que acabaram se formando em jornalismo que viraram cineastas depois. E era encabeçado por Paulo Caldas. Paulo Caldas entrou no mesmo ano que eu entrei, em 83, junto com essa turma toda. E Paulo, quando entrou na faculdade, ele já fazia cinema. Ele já trabalhava, ele fez o último Super 8 desse ciclo do Super 8 e começou a fazer filmes em 16mm. E a gente, que era aficionado por cinema, que era cinéfilo naquela época, estudava jornalismo, caiu a ficha de que era possível, você tendo um exemplo do lado de uma pessoa que pode fazer cinema, que era possível a gente fazer cinema também. Então se criou um grupo ali se gerou um grupo naquela turma da Universidade Federal de Pernambuco, do qual saíram a Adelina Pontual, que é cineasta, hoje em dia Valéria Ferro, que é técnica de som, Samuel Holanda, que é professor de cinema aqui em São Paulo, e várias outras pessoas. Cláudio Assis, que acabou se juntando ao grupo também, Paulo Caldas. Então, muita gente acabou de fazer cinema, então nasceu mais ou menos do desejo, da possibilidade de realizar o sonho que a gente via muito em Paulo Caldas. Ele é meio que foi o exemplo concreto de poder fazer cinema. O seu primeiro curta, vamos chamar assim, que é O Crime da Imagem, já aborda o Antônio Conselheiro, que é um grande mito da história brasileira, do Nordeste, até hoje é uma coisa debatida, sobrevive na música, nos cordéis. Por que esse tema? Enfim, é até história. Eu tinha acabado de me formar em jornalismo, não tinha conseguido fazer o Biodegradável com o Van Retrô, e aí sentei com o Paulo e escrevi o primeiro roteiro, assim, junto com o Paulo, depois do Biodegradável, que era O Crime da Imagem, que era inspirado numa peça do Rubem Rocha Filho, chamado O Crime do Conselheiro, que relata uma página que tem nos Sertões. Né, uma página que tem nos Sertões, que seria um motivo, segundo o imaginário popular do sertanejo, por que Antônio Conselheiro andou durante 20 anos até culminar com a fundação de Canudos e depois com a Guerra de Canudos. Então, para o imaginário do sertanejo, teria que ter acontecido na vida do Antônio Conselheiro, para ele ter essa quebra, uma tragédia muito grande. Então, depois de 15 anos que Antônio Conselheiro já estava vagando, já estava no sertão da Bahia, ele é preso, levado para Fortaleza, acusado de ter matado a mãe e a esposa dele. E aí se descobriu que a mãe dele tinha morrido quando ele tinha 6 anos e que a esposa dele, que tinha traído ele, ou que pertencia, que existia
essa coisa de que ele teria traído ou não, estava viva ainda. Perfeito. E aí ele foi solto, mas aí criou-se essa mística de que ele teria matado a mãe, que a mãe era muito possessiva e que tinha convencido ele de que a mulher dele estava traindo ele. Ela se veste de noite com vulto e ele mata a mãe, entra e mata... E por conta dessa desgraça tão grande, essa tragédia quase grega, ele começou a vagar e combinou. Isso está nos sertões, combinou com Canudos. E aí eu me inspirei para fazer isso, achei essa história interessantíssima pelas coisas que se mexia com tragédia grega, com coisas sertanejas, e com o personagem do conselheiro, que é um personagem fascinante, né, para compreensão da história sociopolítica desse país. Em 1896, há de rebanhos mil correr da praia para o sertão. Então o sertão virará praia, e a praia virará sertão. Em 1897, haverá muito pasto e pouco rasto. Em 1898, haverá muitos chapéus e poucas cabeças. Ele é muito citador do cinema dos grandes mestres, assim, dos caras que ele admira. Tem sempre vê um filme do Lírio, quem conhece ele sabe que ele está citando a porrada de diretores que ele ama. Existem essas referências cinematográficas, então, no seu cinema? Existe. E quais seriam? Existe. Tem cineastas que são muito marcantes na minha vida, Glauber, todo o cinema novo, o Rui Guerra, o Júlio Bressani, o Rogério Sganzella, o Orson Welles, que enfim, eu fiz o meu segundo curta, chamado Dezza Lero Lero, que eu fiz junto com a minha Stepo. É isso que eu ia perguntar. Sobre o Orson Welles. Lero, que é um filme sobre o Orson Welles no Brasil, né? Que é uma coisa interessante, porque é uma homenagem truncada ou indireta ao próprio Rogério Sganzella, que faz também essa viagem. Por que o Orson Welles no Brasil? Então, você fez o cruzamento certíssimo. O Sganzella, que eu adoro o Orson Welles. O Sganzella, então, caramba, ele adorava demais. E tudo nasceu, por incrível que pareça, de uma farra. O Orson Welles, quando veio fazer o It's All True aqui no Brasil, que ele ia fazer um filme sobre o carnaval, etc., ele decide fazer um filme sobre jangadeiros, ele vai para o Ceará filmar a história do jacaré, sai do Rio de Janeiro, traumatizado, vai para o Ceará. Na volta do Ceará, ele para em Recife, para em Salvador, para no Rio e volta para os Estados Unidos, né, em 1942. E nunca mais foi o mesmo, né? E nunca mais foi o mesmo. E em Recife, ele para e passa 2 noites, filma em Recife, assim, igrejas, o mar de Pernambuco, e Olinda também ele filma, e ele faz uma farra de noite com 3 intelectuais provincianos, que é um fotógrafo, o Benício Watley Dias, um poeta, que é o Antônio Bandeira, e um jornalista, que é o Caio Souza Leão. Então foi uma noite regada a prostitutas, a cachaça, nos cabarés do Recife, muito boêmio, na zona portuária do Recife, no Baixo Meretrício. Interessante. E o Caio Souza Leão, que era jornalista na época, acompanhava ele falava vários idiomas, então ele acompanhou o Camille quando passou em Recife, ele acompanhou o Rossellini quando passou em Recife, acompanhou o Orson Welles. E ele escreveu ele registrou isso, ele tem uma memória muito boa e publicou no Jornal do Comércio isso. Essa noitada. Então, daí que nasceu a origem do Dezza Lero Lero. Eu dirigi, um prazer ter dirigido com a minha Stepo, e a gente acabou fazendo Dezza Lero Lero, vindo dessa história toda. É um filme dentro de um filme, é Orson Welles puro, né? Lírio Ferreira, cineasta brasileiro, cineasta nordestino. O que é fazer cinema num país culturalmente tão indigente como este? É uma pergunta difícil, Gregório. Mas eu acho que, enfim, cinema ele abre um leque de possibilidades para você se retratar, né, em qualquer situação. Acho que ele tem esse poder e por daí a importância dele, né? Seja um país... Você não acha que o cinema de fora se retrata melhor do que você? Tem mais possibilidades de se retratar? Acredito que não. Acredito que não.
Eu acho que o cinema, porque assim, eu não tô, quando se cria, hoje em dia eu tenho uma coisa que eu tento raciocinar de uma maneira de que, da maneira que você menos se ingesse possível, seja em gênero, seja em localidade, influência do seu cinema. Eu acho que tem e não tem. Quando se pergunta, eu adoro agora responder, é e não é. Tem uma fala essa simplicidade, no né? Árido Movie, que o Zé Celso, que faz o meu velho no filme, ele fala, isso aqui é e não é, mas está sendo. Eu acho que hoje em dia eu tenho essa maneira de não querer assim, olha, o cinema de fora, o cinema de dentro, ficção e documentário, eu acho que talvez o meu cinema tenha uma influência muito de fora também, talvez retrate isso, talvez esteja Mas você impregnado. gostaria de ser mais visto? Hein? Você gostaria de ser mais Mas visto? com certeza, eu acho que como todo mundo. O Baile Perfumado tem esse frescor de primeiro filme, que eu acho que é muito bacana, esse frescor de exagero. Eu acho que a importância do Baile Perfumado hoje, assim, para a geração da gente, assim, é meio que fundamental, no sentido de você provar que você conseguia produzir um produto que não fosse apenas, produto muito feia a palavra, mas produzir alguma coisa, sabe, um filme que não fosse simplesmente uma ousadia regional, mas ao mesmo tempo vir com a linguagem que estava querendo expressar alguma coisa e se colocando no mundo de uma maneira muito, muito prática, assim. O Will está falando do seu filme Baile Perfumado. Que ousadia é essa estética que ele se refere? Bom, que era a proposta? Primeiro, o filme que eu fiz com o Paulo Caldas, né, que a gente dirigiu junto, né, a gente fez junto com quase toda uma geração do cinema pernambucano. A ousadia, independente da estética, da linguagem que é utilizada no filme, que é uma coisa que vem como consequência, enfim. A primeira ousadia do filme era juntar essas pessoas. Pernambuco não produzia um longa-metragem há 20 anos. O último tinha sido o Palavrão, com Cleto Mergulhão, na década de 70. Tinham feito os curtas-metragens e seria o primeiro longa pernambucano depois de 20 anos, com quase a totalidade das pessoas, não só não tendo experiência em longa-metragem, como com nenhum cinema comercial. Uma ousadia do qual... muito tempo, né? 20 anos, pois uma geração. É toda uma geração. E, enfim, aquelas coisas de se mexer com uma equipe muito maior, com uma estrutura muito maior, com somas de dinheiro muito grandes, assim, por conta do tamanho da coisa, apesar de não ser uma coisa gigantesca, mas tinha essa coisa. E pela primeira vez um bando de garoto saiu da universidade sem ter tido essa experiência. Eu acho que essa seria um primeiro para ver essa grande ousadia. Aí, enfim, mas se juntou. E a ousadia estética? A ousadia estética, eu acho que ela é inerente à feitura de primeiro filme, né? Eu acho que tem no Baile Perfumado tem esse frescor de primeiro filme, que eu acho que é muito bacana, esse frescor de exagero, de não compromisso com dogmas, até com coisas acadêmicas mesmo. As pessoas não vinham da universidade de cinema, então não tinha esse compromisso com o eixo, com não sei, enfim, tem esse frescor, esse exagero. Esses exageros, e que do qual a gente discutia muito, e que na época, e que se tinha, era uma imagem símbolo do filme também, se tinha uma medida, que era um copo d'água, se vocês, para chegar na medida certa, era melhor não parar antes, se era para chegar numa medida, era melhor transbordar do que parar, do que não transbordar. Então tinha esse exagero, tinha esse frescor que tem no filme, acho que isso imprime muito no filme. Tu não vai comer terra. Só pra tu contar o que acontece com quem desobedece. O capitão Virgulino Ferreira da Silva, vulgo Lampião, governador do sertão. Quem que é o Benjamin Abraão? Vamos falar desse personagem que é importante no Baile Perfumado. Benjamin Abraão era um libanês que imigrou para o Brasil, fugindo da Primeira Guerra, enfim, em busca de novas oportunidades na América. Então ele parou em Recife, se juntou com a comunidade árabe que morava em Recife e conforme várias pessoas faziam, começou a mascatear pelo sertão. Benjamin Abraão. Coronel João Libório?
Ele foi bater em Juazeiro, Juazeiro do Norte, conheceu o padre Cícero, líder religioso e político da região. Então ele acabou convencendo ao padre que ele precisava de um secretário e ele se tornou o secretário do padre Cícero. Então ele recebia recebia as pessoas, ele era um tipo secretário, um braço direito do padre Cícero. E quando o Lampião vai em 1929, ele vai a Juazeiro para receber a patente de capitão. Até então ele não era capitão, né? Enfim. Que ele recebe a patente de capitão do padre Cícero para combater a coluna Prestes. O Benjamin Abraão já produz uma foto, né? Benjamin Abraão já produz uma foto dele, assim, a lá Rodolfo Valentino, do Lampião muito novo, várias fotos com Pedro Maia do Rio Grande do Norte, um fotógrafo do Rio Grande do Norte, e conhece o Lampião. Então, 5 anos depois, em 34, o padre Cícero morre, vem uma equipe de cinema da Aba Filmes, no Ceará, filmar o enterro do padre Cícero. Ele já faz um contato com o pessoal lá, com o Ademar de Albuquerque, do Ceará, da Aba Filmes, e aí ele consegue o equipamento em Fortaleza e se embrenha aí, com uma coragem ímpar. Ele se embrenha no sertão através de uma rede de coiteiros, né, que eram os coronéis da região que protegiam o Lampião. Ele chega a Lampião e filma Lampião, e, enfim, ele convive intimamente com os dois maiores símbolos sertanejos do século passado, né, que é Lampião e Padre Cícero. Treme a terra, mas não treme Nosso Senhor Jesus Cristo no altar. Treme a terra, mas não treme Nosso Senhor Jesus Cristo no altar. Assim treme os corações de meus inimigos quando olharem para eu. O que eu acho interessante no baile é justamente isso. Ele parece um filme ônibus, vamos usar essa expressão. Porque ônibus no sentido que você dá carona, ou ele acomoda várias pessoas da sua geração, inclusive o Mangue Beat. Você usa o Mangue Beat para falar uma música contemporânea nossa, atual século, para falar de um episódio do começo do século passado. Como que foi essa junção? Por que essa opção, aliás? É porque, enfim, eu acho que o cinema tem uma frase do Mateus no filme, no Baixo das Bestas, do Cláudio Assis, que ele fala assim, no cinema, ele olha para além e fala, no cinema a gente pode tudo. A gente usa equipamentos de última geração, a gente usa uma música contemporânea para pegar uma coisa que aconteceu em 1939, 38, um período do cangaço de Lampião entre 19 e 39, e trazer para o tempo de hoje, para coisa contemporânea. Então a música do Mangue Beat e as pessoas que fizeram a trilha do filme, ela é de fundamental importância de trazer isso para hoje, de reconstituir essa atualidade. Assombrações do Recife Velho é um livro do Gilberto Freire, que vocês acabam filmando. São vários episódios, você é um dos diretores. Vamos falar desse trabalho. Então, Assombrações é um projeto que foi, assim, acho que 2001, é um projeto da produtora de Recife chamada Lune Produções, que convidou vários diretores da cidade para fazer 2 curtas de 3 minutos sobre essas assombrações, né? São várias assombrações que tem no livro do Gilberto Freire, a gente escolhia as assombrações. Foi uma experiência muito bacana nesse universo de Gilberto Freire, é um universo muito presente, né, em Recife, essas assombrações, essas casas que ainda existem lá em Pernambuco, com todo esse universo de assombrações, de meninos que aparecem, meninos fantasmas e papafigos, e foi muito bacana mergulhar nesse universo, Gilberto Freire, né, e Recife. O seu episódio qual que era? O meu episódio era era o barão que vendeu a alma ao diabo, que ele era uma coisa meio, era Mefístoles, era uma coisa meio assim, que depois Fausto Total. Era Fausto Total, que o diabo depois vinha cobrar ele. E o outro era uma assombração de um cara que tinha suicidado, um funcionário público, que era no bairro de São José, que era um bairro de funcionário público, ainda na época era um bairro de funcionário público em Recife, que ele tinha suicidado, que virou uma assombração, que todo dia, na rua São João, ele aparecia nas 10 horas da noite, o relógio badalava, as pessoas iam lá e viam ele aparecendo na janela e dando um tiro na cabeça. Então era outra assombração. E essa que acabou indo pro curta maior das coisas. Depois desse caso triste e misterioso, a casa tornou-se assombrada. Ninguém queria alugá-la. O fantasma aparecia
quase todas as noites, depois das 11 horas. A rua estava em pânico, moças com ataques histéricos, crianças chorando, homens preocupados com o mistério. Até um ateu chamado Barbosa veio ver de perto a visagem. Quero saber de você, como autor e criador, ao longo do seu processo, desde o roteiro até o fim da montagem, até que ponto você está disposto a abrir concessões mercadológicas? Até que ponto você modifica o teu trabalho para torná-lo mais acessível num país onde a gente tem tantas culturas regionais e até num nível mundial mesmo, de tentar transcender até a fronteira do público brasileiro? Boa pergunta. Até que ponto vou ser muito sincero, eu dou poucas concessões, eu não abro concessões assim. Se eu achar que existe um caminho que não vai afetar essa maneira de se passar a coisa e que não afete muito o filme, é capaz até de eu abrir algumas concessões, mas se vai ferir, se de alguma maneira é para aliviar, é para remediar, é paliativo, para se raciocinar, eu prefiro ser extremamente radical nesse ponto. Eu vejo o filme assim muito como um grande rio, é um filme que fala muito sobre falta d'água, tem um subtexto muito forte sobre a falta d'água, né? O excesso de informação, mas essa falta d'água que tem no sertão. As coisas estão aí, a gente não consegue ver. Jonas. Veio aqui se meter em confusão e nem sabe de quê, né? Isso aqui é e não é, mas está sendo. O Árido Movie, seu outro filme, de fato, um longa. Como que surge esse projeto? A ideia dele? Qual que é a gênese? Eu sempre tive, é um filme muito de memória, o Árido, né? Apesar de eu ter nascido em Recife, numa cidade litorânea, eu desde pequeno eu ia muito pro Agreste, de onde Júnior Barreto é de Caruaru, passava por Caruaru ali. Eu sempre fui muito sertão, eu cruzava muito o sertão de Pernambuco, ia até o sertão da Bahia. Meu pai tinha armazém em Irecê. Então, apesar de ser um menino do litoral, o sertão sempre foi muito presente em memórias na minha infância. E apesar de ser um mundo muito distinto de Recife, assim, a princípio, pois o olhar de uma criança, assim como eu era na época, mas eu senti uma curiosidade muito grande, assim, eu me sentia meio estrangeiro naquele lugar, mas ao mesmo tempo eu sentia uma curiosidade, uma vontade, uma curiosidade, enfim, uma aproximação muito grande, talvez por conta dessa curiosidade, do tempo, assim, a maneira como o tempo passa, a cor do lugar, as pessoas, como as pessoas se comportam, a variação do tempo, enfim, tudo aquele universo do sertão sempre exerceu sobre mim um fascínio muito forte. Será que a gente consegue tirar a Jurandir daqui? Vamos ver. Mas tu vai se meter logo com Lázaro? Tu não sabia que Jurandir não aceitava coisa com Lázaro? Qualquer um, menos ele. A fotografia do filme, por exemplo, como que você vê? Soa como um sertão assim, sem glamour. Essa a intenção? Era uma coisa mais seca, mais substantiva? Ao contrário do Baile Perfumado, que tem uma fotografia mais luxuriante, né? Uma coisa mais verde, um sertão mais regado, né? Um sertão regado, um sertão regado. Ele tem essa coisa. O Árido Movie ele vai na contramão disso aí, né? A fotografia do Murilo, ele é uma coisa muito mais impressionista, né? Uma coisa muito mais embasada no que realmente acontece, né? Uma luz que acontece muito no sertão, né? Como tem muito ambientes externos e ambientes internos, o exterior é muito branco, a luz é muito forte, é muito estourada, as cores quase que você não vê. E os ambientes interiores, eles são muito escuros, porque normalmente no sertão, quando você chega no final do dia, Júnior Barreto está aquele de prova, as pessoas abrem a janela para receber o sereno do final do dia. E aí, quando eles vão dormir, eles fecham aquela janela e durante o dia seguinte, eles não abrem mais a janela para manter aquele frio na casa. Então, os ambientes são muito escuros. E o Murilo muito sabiamente
Ele percebeu isso. Enfim, ele tem o Murilo queria, eu acho que é uma fotografia muito impressionista, do qual eu adoro muito, e é uma grande homenagem que o Murilo faz à fotografia do Luiz Carlos Barreto no Vidas Secas, né? Seria um Vidas Secas colorido, né? Em Super 35, né? Você acha que é uma citação? Com certeza, acho que com certeza tem essa citação à fotografia do Louro. Aí percebi que era um elefante afundado na água. Tá vendo? Água no meio dele, a tromba saindo. Vê a orelha do bicho. Rapaz, foi feita uma alucinação. No Árido Movie, eu acho que pela primeira vez tem no cinema um sertão, não o sertão idealizado por quem é de fora de lá, é um sertão muito contemporâneo, é um sertão de gangues, de motocicleta, não é mais o sertão folclórico, ou só apenas folclórico. É um sertão que tem a loucura da modernidade, que vai que tem uma violência parecida com a metrópole. É um sertão que tem a gangue de motocicleta, que até a gente tirava onda que era meio uma... Ali tem um pouco do Humble Fish, do Coppola, tem um momento que ele faz umas certas homenagens. Mas esse sertão mais fora do folclore, da forma como, por exemplo, o Sudeste sempre vê o sertão. É um sertão sem aquele idealismo o sertão dos bonzinhos, do homem cordial, etc. É um sertão mais porrada, mais punk e atualizado. O Chico, inclusive, trabalha, né? Eu queria te perguntar, o que é essa relação da metrópole com o sertão? Né? Ele fala do Humble Fish, mas acho que tem uma coisa mais com o Idle One, né? O selvagem anterior, lá do Marlon Brando, essa coisa. Essa violência, essa urbanidade, aspas, dentro do sertão. Não, tem umas coisas que existem inúmeras metrópoles no sertão, né? Caruaru é uma metrópole, Petrolina, a região do Crato e do Juazeiro ali é uma grande metrópole no Araripe ali. E, enfim, existe essa informação, existe inclusive até uma exposição no filme, né, a exposição final do filme, que fala assim, excesso d'água, falta d'água e excesso de informação. E do jeito que a informação hoje circula lá, quer dizer, e tem esse contraste, né? Eu acho que o filme trata disso, desse embate entre uma coisa que está ali enraizada, um tempo perdido, largado ali, e ao mesmo tempo a convivência com essa coisa que essa modernidade está chegando, que está entrando cada vez mais nesses lugares mais inóspitos possíveis. Causando longo período de estiagem. E pelo menos por enquanto não há previsões de mudanças. Eu vejo o filme assim muito como um grande rio, é um filme que fala muito sobre falta d'água, tem um subtexto muito forte sobre a falta d'água, né? O excesso de informação, mas essa falta d'água que tem no sertão, onde as pessoas têm acesso à televisão a cabo, à telefonia celular, a motos, a carros, ao diabo a quatro de tecnologia, e não tem acesso ao bem maior que a água. Então o filme tem esse subtexto, essa contradição. Eu vejo o filme muito como isso, como um grande rio seco ou caudaloso, em que vários afluentes, que são esses personagens que vão entrando e vão engrossando esse caldo. Você faz um documentário sobre o Cartola, em parceria com o Hilton Lacerda. Como que surge o Cartola? Ainda mais o Cartola sendo um sambista, carioca, uma das fundadoras da Mangueira, e você é um pernambucano. Como que surge? Tanto eu quanto o Hilton são pernambucanos, fizemos o Cartola, o Cacá Diegues é alagoano e fez outro filme, e alguém filmou no sertão, eu acho que isso é uma bobagem, eu acho que Cacá tem que filmar, mas tem que filmar no Sudeste, Sganzela tem que filmar no Nordeste, eu acho sensacional. Eu acho que o bacana é fazer o olhar, eu acho que isso é que é o bacana do cinema, mesmo, misturar isso tudo. Mas o Cartola, essencialmente, ele nasce de um convite do Instituto Itaú, para mim, para o Paulo Caldas, depois que ele estava morando em São Paulo na época, em cima exatamente dessa história, de criar um roteiro com um olhar estrangeiro, como o Baile Perfumado tinha um olhar de um estrangeiro libanês, em cima de uma figura tipicamente carioca. No caso, seria eu e Paulo Caldas, nordestinos, em cima disso. A gente convidou o Hilton,
para escrever com a gente fez uma primeira versão do roteiro, entregou, e não existia esse compromisso de se fazer a produção. Mas uma produtora do Rio, a Racó Produções, através de Clélia Bessa, se interessou pelo filme, começou a produzir, e Paulo começou a juntar, a fazer o Rap do Pequeno Príncipe com o Marcelo Luna, e abandonou o projeto, não podendo fazer, porque eram 2 projetos a princípio na mesma época. E aí eu chamei Hilton pra gente dirigir junto. Aí eu peguei o Cartola e levei pra lá, junto com a Zica. Mas ele marcava em compromisso, o Cartola não aparecia, o Cartola se embriagava e o Lan acabou desistindo. A coisa só retomou quando o Sérgio Porto foi famoso encontro na garagem Atlântica em Copacabana. E aquelas, por exemplo, por que você coloca o João da Baiana, coloca o Donga? A ideia era fazer uma ascendência até o Cartola, depois uma descendência, porque a um certo momento aparece o Chico também. Era essa? Situá-lo? Porque eu acho que são várias camadas que a gente vai criando no filme. Essas camadas, elas não só têm o poder de informar, mas têm o poder de resgatar esse material e de se criar um cenário. Eu acho muito bacana o que tem no Cartola, que se criou no Cartola, essa coisa de se criar um grande cenário com todas as pessoas que passaram, que de alguma maneira contaram a história cultural, social, política, esportivo, o que é que seja desse país, nesse período de afirmação da identidade cultural. E você cria isso, às vezes, até como um elemento de direção de arte, para que Cartola, como um personagem principal, daí que eu acho que pode ter ficção nisso, apesar de ser um documentário, ele como personagem principal, ele cruza o tempo dele junto com essas pessoas. Então, essas pessoas que influenciaram eles, ou pessoas que naquele momento estavam cercando ele de alguma maneira, o Vila Lobos, enfim, todas essas pessoas que de alguma maneira, o Fluminense, o Bairro das Laranjeiras, tudo, os ranchos, tudo isso que influenciou ele, e o que ele, com isso, ele exportou, né? Ele fez a interseção, ele formalizou um pensamento e jogou na história da música popular brasileira e na criação dessa identidade, né? Habitada por gente simples e tão pobres que trazem o sol, e a todos descobre como podes mangueira cantar. Você disse em entrevista para o Heitor Augusto, companheiro de redação no Cineclick, e que sobre as reclamações das pessoas que o filme Cartola não teria informação. E você fala que se você quer informação, vá pesquisar na internet, nos livros e deixe de ser preguiçoso. O filme é outra coisa. Isso é uma postura que também a crítica quer para o cinema brasileiro. A crítica quer pelo menos de boa parte do cinema brasileiro. Pensando nisso, eu queria saber da sua relação com os críticos de cinema, com as críticas aos seus filmes. Queria saber como você lida com isso e se você acredita, como muitos acreditam, que uma cinematografia forte se faz tendo uma crítica forte também acompanhando. Eu acho que a crítica no cinema faz parte do processo, se brincar até do processo criativo do filme, né? Eu acho que não existe cinema sem crítica. Eu não tenho muita essa coisa, acho que quanto mais a crítica me descobre, eu prefiro uma crítica péssima para um filme que eu fiz, mas que seja sincera e que tenha respaldo, do que uma crítica boa, que seja de deslumbre e que não tenha percebido o que tem por trás do filme. Eu acho que a crítica faz parte do processo cinematográfico, eu acho que o cinema nasce ali naquela ideia, naquela concepção, eu acho que o cinema vai ali E o cinema, na verdade, tem sempre esse processo de tentar ali quebrar, né? Você pode ter uma ideia boa e ter feito um roteiro ruim, mas você faz um roteiro bom, você dá para um diretor, mas ele dirige mal. Não, mas o diretor dirige bem. Aí você vai montar o filme, mas o montador... Aí o filme fica pronto, mas a cópia, você não tem dinheiro para ter uma cópia. Não, mas você bota uma cópia bacana, mas lança mal. Aí depois vem a crítica. Então a crítica faz parte desse processo. O cinema, é uma cadeia. O cinema é uma cadeia, né? Uma gestação, né? Alguns dizem que é uma gestação histérica, mas é uma gestação que ele só se vira cinema mesmo quando ele tem. Ele é exibido na tela, né? Ele é exibido na tela e tem uma pessoa assistindo e tem uma pessoa analisando. Eu acho que o cinema fecha a cadeia do processo que nasceu na ideia do filme aí. Um universo bem próximo também de mim, né? Que eu via Luiz Gonzaga muito na minha infância, adorei e a gente fez O Homem que Engarrafava Novo. Nós tínhamos em comum o respeito pela cultura nordestina e a fé
na força telúrica de nossa região. A Denise Dumont, que é filha do Humberto Teixeira, atriz, te convidou para dirigir O Homem que Engarrafava Nuvens. Ou seja, daí você saiu do samba e foi para o Baião. Humberto, parceiro, grande parceiro do Luiz Gonzaga. Vamos falar desse filme. Uma coisa assim, o Cartola, ele vai em determinado ponto, e que o que é muito bacana também no Cartola, de se registrar, é que Cartola ele teve 3 mulheres na vida dele, 2 muito importantes, e as pessoas só conhecem o período de Dona Zica, que é um período mais registrado de Cartola, né? Mas ele teve a Deolinda, que foi a primeira mulher dele, que morreu, e entre essas 2 mulheres, entre a Deolinda e Zica, é um período que Cartola some, né, da Mangueira, ele se casa com outra mulher, enfim, ninguém sabe exatamente, as pessoas achavam que o Cartola tinha morrido, que Cartola, enfim, a Mangueira também, ele tinha brigado um pouco com a diretoria da Mangueira, ele sai da Mangueira, Cartola estava doente, estava bebendo demais, o que é bem verdade, enfim, que tinha tentado na macumba, que tinha virado, enfim, um bocado de coisa, que ninguém sabia, e as pessoas não gostavam muito de falar um pouco sobre isso, por causa dessa mulher. E aí, como não queria botar, a gente pegou no filme e botou um preto no filme, que dura mais ou menos 1 minuto e pouco. Era engraçado, porque as pessoas começam achando engraçado. Eu falei, não, Cartola, o Sérgio Cabral fala uma coisa, mas ele entra num túnel, a imagem, e fica tudo preto, e as pessoas não sabem dentro, e estava obscuro, e ninguém sabe onde é que está, então a gente botou uma ponta preta no filme de 1 minuto e pouco. No qual as pessoas no começo ficam achando engraçado, depois começam a ficar incomodadas, porque acham que o projetor foi que apagou. Inclusive, teve uma projeção no Rio de Janeiro, aqui em São Paulo, foi no Rio de Janeiro, que uma pessoa me falou que a projeção entrou e disse, antes que vocês me vai, tem uma ponta preta no filme. Porque as pessoas começam a achar que eu... E depois volta com o Jamelão cantando Grande Deus, saindo do túnel, Copacabana, é uma transição de tempo. Essa ponta preta do filme, onde Cartola desaparece, é muito engraçado. Porque essa ponta preta do filme, eu descobri depois, que é o homem que engarrafava nuvens. É um período que Cartola sai da Mangueira, que é um período assim, pós-guerra, em que o samba entra em decadência também, Cartola sai da Mangueira, e que o Baião, através de Luiz Gonzaga, cantando, através do encontro de Luiz Gonzaga com Humberto Teixeira, e depois vira a música número 1 do Brasil. Luiz Gonzaga vira o maior vendedor de disco do Brasil. Asa Branca estoura. Carmen Miranda vai fazer um filme na Fox e não canta samba, canta baião. Eu vou cantar para vocês como é que se dança o baião. E o baião é cantado por Ivy Montan, por Miriam Makeba, pelo mundo todo. Se espalha e o samba entra daquela... Então, é exatamente esse período de pós-guerra, que é a década de ouro do Baião, que é de 45 a 55, 46, que foi quando, até 54. Então, eu descobri que o homem que engarrafava luz é exatamente a ponta preta do Cartola. Humberto Teixeira, o compositor, o advogado, o cara que escreveu direito autoral, o político, isso tudo, eu realmente só estou começando a conhecer agora. Um projeto que Denise Dumont, a filha dele, que não me conhecia e que eu fui indicado, que eu agradeço até hoje, por Angela Leal e por Leandra Leal, que conheciam já o Baile Perfumado. Denise é madrinha de Leandra. E, enfim, eu fui apresentado e eu comecei a entrar nesse universo, um universo bem próximo também de mim, né, que eu via Luiz Gonzaga muito na minha infância, adorei, e a gente fez O Homem que Engarrafava Nuvens juntos. Até mesmo asa branca bateu asas no sertão. Depois eu disse adeus, Rosinha, guarda contigo meu coração. E tem alguma relação com os seus outros trabalhos? Por exemplo, tem a música, né? Tem o Mangue Beat, no Área do Movie também mantém a música, e agora o Cartola. Além da música. O Homem que Engarrafava Nuvens é um filho direto do Cartola, e o filho, enfim, é um filho direto. Ele tem suas diferenças, enfim, peculiares, mas é um filho direto de uma experiência. Tem uma pesquisa feita pelo Antônio Venâncio de imagens, de sons, de descobertas muito interessantes. Muito interessante. Ele vem muito, ele tem essa coisa muito presente do Cartola. Agora, ao mesmo tempo, ele tem a coisa específica
do Baião, e no caso do samba. O Cartola, é um filme muito mais preto e branco, eu vejo um filme muito mais lunar, assim, ele tem um aspecto até mais lúgubre, assim, ele começa com o enterro do Cartola, termina com o enterro do Cartola, ele tem... teve até uma matéria do Marcelo Coelho na Folha de São Paulo, na época, do qual eu gostei muito, que ele ressaltava esses aspectos lúgubres que tinha no filme. Já o Homem que Engarrafava Nuvens, o Baião é muito mais solar, é muito mais sertão, essa luz que explode, que tem muito no área do movie, que explode, então o filme é muito mais colorido, tem uma direção de arte do Gringo Cardia muito presente no filme, e eu acho muito mais solar mesmo, ele é muito mais colorido, ele tem muito mais essa coisa do vermelho, do laranja, do amarelo, muito típico do sertão. Então tem essas semelhanças e tem essas diferenças ainda bem, né? E Humberto era um grande personagem? Humberto é um personagem fascinante também, diferentemente do Cartola, né, também, que é um outro caminho do qual me interessou muito, você contar o samba através da olhar, tem um olhar em cima do samba, em cima do Cartola, em cima do samba e do Cartola, que é uma pessoa que, além de compor músicas geniais, ele cantava também, ele se expunha, né, ao palco, e daí que ele é muito conhecido. Você descobriu o Baião através de uma figura que é o Humberto Teixeira, que é uma figura que é uma sombra do Luiz Gonzaga, que na verdade seria o Cartola do filme, que é a pessoa que canta com chapéu de cangaceiro, que brilha, que a luz vai nele, que ofusca todo mundo, que todo mundo diz que a Asa Branca é do Luiz Gonzaga, mas é do Humberto Teixeira, que é uma pessoa que engole mesmo, é quem canta, que não é que tem, não é, Júnior, que tem um poder de ter um microfone, tem um Lirinha fala isso no filme, ofusca. Se o Vinícius Moraes não tivesse subido no palco para cantar, ter criado coragem para cantar, ninguém sabia quem é. O Newton Mendonça com Tom Jobim, ninguém sabe que o Vinícius Moraes, se não tivesse subido, talvez ninguém soubesse direito quem é o Vinícius Moraes. Então, resgatar o Baião através de uma figura que é uma sombra, que está por trás, que era invisível, que está ali, foi um outro desafio, que aí que tem as coisas parecidas e as diferenças do Cartola. Então foi um outro caminho, mas são filhos ali presentes. Ou seria o cearense, Humberto, que apesar de morar no Rio, nunca se esqueceu daqui, das suas raízes, né? Fazendo jus ao que o padre Antônio Vieira tinha dito. O cearense não emigra, muda apenas o local da rede. Lírio, então a experimentação de linguagem e essa questão de cinema autoral, podemos dizer que é a sua marca? Não, não é não. Eu acho que tem essa coisa eu acho muito bacana você tá fazendo enfim, na verdade, eu sempre falava isso, eu faço cinema muito porque eu sempre tive dúvida na minha vida com cinema. Eu falava antigamente, se eu tivesse certeza de alguma coisa em cinema, algum momento eu encontrar isso, talvez eu mudasse de profissão, eu fosse abrir uma pousada na Praia dos Carneiros, um bar, ou alguma coisa parecida. Eu acho que a dúvida é que me move e essa vontade de arriscar também, de sempre encontrar tentar encontrar uma outra maneira diferente de fazer as coisas. E eu acho que a Icália deságua sempre nessa coisa da experimentação. Eu acho muito bacana. Eu nasci nessa escola as pessoas que eu mais admiro experimentaram muito no Brasil, os Ganzella, Bressani, Rui Guerra, Glauber, Sarraceni, Tonati, enfim, eu sempre fui muito, enfim, é isso que me motivou, me motiva até hoje, é tentar buscar, enfim, e às vezes vem dessa maneira mesmo, como eu falo mesmo, esse turbilhão, essas vomitadas que eu dou assim, não sei o que, às vezes acontece dessa maneira mesmo, criando, falando, é meio parecido comigo mesmo, mas é essa vontade mesmo. Eu espero sempre manter essa chama que a última frase que está muito retratada na última frase do Baile Perfumado, quando o Said, que é o parceiro do Benjamin Abraão, pergunta para ele o que é que ele veio fazer na Terra Nova, né, que é ele chegando no Recife, né, ele vindo do Líbano, e ele fala: eu vim mudar o mundo. Aí o Said pergunta: não, mas só Deus pode mudar o mundo. E aí ele responde que a última frase do baile, que é: os inquietos vão mudar o mundo. جميل كيف بلادنا حرب جوع تعتير شو جاي تعمل هون جاي يغير العالم الله وحده قادر يغير العالم أصحاب النخوة والحركة قادرين يغيروا العالم
Dos curtas, desde o início de Lírio até o último, O Homem que Engarrafava Nuvens, o que mudou em relação a perspectivas Lírio? O que foi que cresceu, o que foi que mudou desse início o que é Lírio hoje em relação ao início? O que eu acho que talvez que mudou é eu ter criado uma memória que não é tão muito forte. Às vezes eu fico pensando, Júnior, como é que era o baile perfumado, como é que a gente louco, aqueles meninos todos, devendo dinheiro pra caramba, e juntando gente no interior de Alagoas para filmar o baile perfumado, e aí chegava Chico Dias num dia, chegava Giovanna Gold, aí saía, e dava tudo certo. Se você me perguntar como é que acontecia aquilo ali, hoje em dia, eu produzi o filme junto com Paulo Caldas, com Aramis, com Marcelo Pinheiro, com Cláudio Assis. E se perguntar hoje em dia como é que a gente fazia isso, eu não tenho a menor ideia. E eu acho que eu cresci, eu amadureci enquanto pessoa no cinema, por conta do relacionamento que eu sempre tive com as pessoas que trabalharam comigo. Não existe um filme de Lírio, são poucos os filmes. No início da minha carreira, eu nunca escrevi um filme de Lírio. Para mim, cinema é sempre um ato que se junta com... de vez em quando aparece até um filme que botam assim, não sei como, num cartaz, não sei o quê, mas o meu relacionamento com as pessoas que eu trabalhei, tudo isso me fizeram crescer como pessoa, me fizeram ter um posicionamento perante a vida, perante as coisas que acontecem na minha vida. Eu acho que o cinema foi a minha casa. O cinema foi minha casa, eu acho que foi mais ou menos isso. Agora, esse espírito de rebeldia que o Chico fala, que você fala, essa coisa, eu tento manter. Eu não sei se eu vou conseguir de querer ir contra... Eu não sei se eu vou conseguir. Todo moderno, essa aqui é o candeeiro, seca preta, labareda, azulão, amarelo, quina, bananeira, saponete, catiqueira, limoeiro, lamparina, mergulhão, turisco. Ponta seca, jararaca, cajarona, viriato, gitirana, moita brava, meia-noite, Isabelê. Lírio Ferreira, obrigado pela sua presença aqui no nosso Sala de Cinema e também aos nossos convidados, Gregório Bassic, Júnior Barreto, Fernanda de Capua, Sérgio Alpendre. Até o nosso próximo programa com outros personagens e histórias do cinema brasileiro. Até lá.